Semana passada a gente começou uma conversa sobre discipulado e eu quero continuar falando sobre as 4 formas de discipulado utilizadas pelo apóstolo Paulo, que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 9, onde o apóstolo, escrevendo para a igreja de Filipos, ele diz assim: aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, isto fazei, e o Deus de paz estará convosco. A gente vê aqui 4 verbos, 4 ações que o apóstolo Paulo revela que foram as formas como ele discipulou, ensinou aquele povo enquanto ele esteve com eles, né? Porque foi uma das igrejas que ele abriu durante o ministério dele. Então, a primeira coisa que nós devemos entender sobre discipulado: o discipulador ensina e o discípulo aprende. Eu, como discipulador, preciso estar disposto e entender que eu estou ali para ensinar esse discípulo. Ensinar o quê? 2 coisas. Primeiro, a palavra de Deus. Eu preciso conhecer os princípios da Bíblia Sagrada, entender e saber explicar para que eu possa transmitir isso para o meu discípulo. Afinal, discipulado é você transformar uma outra pessoa num seguidor de Jesus. E é na palavra, na Bíblia Sagrada, onde nós encontramos as palavras do Mestre. As conversas do discipulado, a prática do discipulado, ela deve envolver necessariamente, todos os dias, a palavra de Deus. E outra coisa são os aspectos da vida cristã. Esse discípulo, ele precisa aprender através da minha vida como vive um cristão, como vive um seguidor de Jesus. Eu vou ensinar ele a seguir Jesus, então eu preciso, nas nossas conversas, ensinar coisas a respeito da conduta, da Santa Ceia, de dízimos e ofertas, do testemunho, do modo de vestir, do modo de falar. Então essa relação de aprendizado, ela precisa ser constante no discipulado. É o primeiro verbo que o apóstolo Paulo revela nesse versículo. Tudo que vocês aprenderam de mim, isto fazei. Ou seja, o discipulador é um mestre que está passando ensinamentos para o discípulo. Você não pode ter medo nem vergonha de ensinar o seu discípulo, de transmitir para ele aquilo que você sabe, aquilo que você também aprendeu de outro discipulador. Depois ele fala do verbo receber. A coisa mais importante que nós precisamos entender sobre isso é que ninguém pode dar aquilo que não tem. Como que o seu discípulo vai receber alguma coisa se você não tem nada para dar, né? Você tem que ter conteúdo, vivência, experiência para transmitir para o discípulo, para que ele possa receber de você. O discipulador é um canal, é uma fonte usada por Deus para entregar àquele discípulo aquilo que o próprio Deus deseja entregar. Então, se eu quero que o meu discípulo seja, por exemplo, mais paciente, eu preciso ter paciência em mim, para que eu possa dar para esse discípulo e ele possa receber. Se eu quero que o meu discípulo seja mais atencioso, amoroso, eu preciso ter atenção, amor em mim, para que eu possa dar e o meu discípulo receber. O discípulo recebe do discipulador. O discipulador precisa, no processo do discipulado, estar sempre cheio, estar sempre recebendo também direto do próprio Deus e do seu discipulador, para que ele possa transmitir ao seu discípulo. Você só não pode correr o risco de tentar discipular alguém vazio, porque aí você vai falar apenas coisas carnais, apenas coisas que são as suas opiniões, não serão palavras remas, palavras vivas, palavras direcionadas, e muito menos você vai conseguir ensinar através do exemplo, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco aqui. O terceiro verbo que o apóstolo Paulo fala é o ouvir. O discípulo precisa ouvir da boca do discipulador aquilo que diz respeito ao discipulado, e principalmente a palavra de Deus. Nós precisamos falar. A comunicação entre o discípulo e o discipulador é uma coisa primordial na relação do discipulado. Eu preciso falar claramente com o meu discípulo. Eu não posso ficar jogando indiretas, dando rodeios. É importante que eu tenha uma comunicação clara com o meu discípulo. E aí a gente precisa pensar em 2 coisas. O que eu estou falando e como eu estou falando. Eu não posso
omitir do meu discípulo aquilo que ele precisa aprender, ou aquilo até mesmo que eu estou vendo que ele precisa aprender. Ou às vezes é até uma correção, um confronto. Eu não posso ficar refém de um temperamento melindroso do meu discípulo. De repente, um discipulador pode pensar assim: mas se eu falar isso, o meu discípulo vai se afastar de mim. Se eu falar isso agora, o meu discípulo, ele vai se rebelar, ele não vai aceitar. Não fique refém. Você precisa falar claramente e não deixar de falar, especialmente quando for alguma coisa que é um princípio bíblico ou um direcionamento que o Espírito Santo está dando para você a respeito da vida daquele discípulo. Fale. O seu discípulo precisa ouvir. E você precisa deixar claro isso para ele. E o discípulo precisa entender que muitas vezes, ou se não todas, ele vai ouvir a voz de Deus na boca do discipulador. Precisa ter um comprometimento que o discípulo vai ouvir o que o discipulador está falando e vai obedecer, e vai seguir, e vai fazer. Uma outra coisa nessa questão do ouvir, de falar, é a linguagem. Eu preciso entender qual é a linguagem que o meu discípulo aprende. Eu não posso, de repente, falar numa linguagem muito superior à capacidade de compreensão do meu discípulo e esperar que ele vai entender o que eu estou falando e fazer. Às vezes, a obediência e a realização, a concretização do discipulado não acontece porque a linguagem do discipulador é muito rebuscada, não está contextualizada com a vivência, com a cultura, com a idade, com uma série de fatores do discípulo. Então eu preciso entender qual a linguagem do meu discípulo e falar numa linguagem que ele possa me ouvir e me compreender e então fazer o que eu estou falando. O quarto verbo que o apóstolo Paulo revela aqui no seu processo de discipulado é o ver. Tudo que vocês viram em mim, ou viram de mim. Então significa o quê? Que aqueles discípulos observavam o apóstolo Paulo, porque a conduta dele ou as atitudes dele estavam ensinando aquelas pessoas a seguir Jesus. Numa outra passagem ele mesmo fala, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o discípulo ele aprende muito olhando, observando e vendo a conduta do seu discipulador. Eu, como discipulador, preciso entender que o tempo todo eu estou sendo filmado, né, pelos meus discípulos. Então não adianta eu berrar, gritar uma coisa para os meus discípulos e ir lá e fazer outra ou agir de outra forma. Porque os meus discípulos eles vão aprender muito mais me vendo, me observando, através das minhas atitudes, do que através daquilo que eu falo. O que a gente fala muito mais do que só falar. Discipule pelo exemplo. Discipule fazendo. Você fará as coisas e o seu discípulo será naturalmente influenciado, motivado a ser como você, a fazer o que você está fazendo. Quer ser um discipulador excelente, como foi o apóstolo Paulo, que levantou vários discípulos de Jesus e colocou essas pessoas no ministério, abriu mais de 62 igrejas e ganhou centenas de almas? Você precisa discipular através dessas 4 formas. Que você possa ser um grande discipulador, que Deus possa te usar poderosamente e que os seus discípulos possam ser verdadeiros discípulos de Jesus. Que Deus te abençoe.